Gente, tem mais lugar lá atrás ali. Quem não tiver acomodado direito ainda. Quando Deus vai conseguir achar dentro de você um coração sincero, sabe? Quando Deus vai conseguir achar dentro de você um coração de filho? Quanto mais Deus vai ter que aprofundar a sua escavação para tentar extrair de você o que tem mais precioso. Até quando a porta do seu coração ainda vai continuar cerrada para Deus? Até quando Deus ainda vai ser o culpado de tudo que tem acontecido? Até quando Deus é o culpado de tudo que tem dado errado na sua vida? Até quando? Querido, nós precisamos viver o que Tiago diz no capítulo 4, verso de número 8. Limpai a mão aos pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, purificai os vossos corações. Pranteai, chorai, convertei a vossa alegria em pranto e o vosso riso em choro. Se humilhai diante do Senhor, e o Senhor vos exaltará. E quando Tiago manda essa carta, não é para os que estão lá fora, é para os que estão de dentro. Porque eu nunca vi na minha vida, em toda a minha conversão de evangelho, um povo de ânimo dobre, um povo que vive em dois pensamentos, um povo que vive em dois lugares, um povo que consegue estar aqui dentro com a mentalidade em tudo e qualquer outro lugar, menos só a matéria. Sabe, eu nunca vi uma geração tão incrédula e tão afastada de Deus na minha vida. De verdade. Sabe, eu acho que o sacrifício, a morte de Cristo na cruz foi pouco para nós, né? Eu acho que no certo tem que fazer alguma coisa a mais por isso. Em Hebreus fala para nós sacrificarmos em louvor dos nossos lábios a Deus. E nós chegamos aqui, o que podemos fazer é aquietar. O Júlio falou algo muito interessante ontem na reunião, que ele falou que nós temos o hábito de falar que nós somos igreja, e realmente nós que somos igreja, mas só somos igrejas quando estamos unificados um com o outro. A igreja não é é a formação do corpo. O problema é que tem gente desfazendo a igreja no meio da igreja. Porque enquanto você não chega aqui, nem que seja um pouquinho disposto no seu coração a se abrir para Deus, você impede porque as outras pessoas fluem em Deus. Por isso que Paulo diz que se um órgão estiver doente, todo o corpo sente. E você não entendeu, a sua falta de posicionamento, de relacionamento, está adoecendo todo o corpo. Pastores estão se suicidando e morrendo aí vai falar, é culpa dele. Pastores estão se prostituindo, é culpa do pastor, né? Não, é uma igreja que está doente e está inflamando as outras coisas. A obra de Cristo não é para uma pessoa, não é para um pastor, não é para um apóstolo, não é para um profeta, não é. Isso tudo é ofício, é aqueles que vão disseminar a palavra de Deus. O propósito de Deus é para o corpo, é para a igreja, para uma nação. Sabe, até quando nós vamos ser idólatras? Idólatras, idólatras. Nós idolatramos os nossos filhos, idolatramos o nosso trabalho, idolatramos as coisas lá fora, porque tudo aquilo que priorizamos se torna idolatria na nossa vida. E se nós não somos capazes de dar a Deus um minuto de louvor, um minuto de adoração, para quê? Eu sou como as ondas do mar, né? Que uma hora existe e se levanta e outra hora nem.
se importa mais, já se foi. Ninguém nem lembra dela. Nós somos uma geração que tem duas mentes. Uma hora eu quero Deus, outra hora eu quero o mundo. E a Bíblia diz em Romanos 8, falou assim: aquele que se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E quando nós estamos achando que estamos a favor de Deus, que estamos achando que estamos com Deus, nós estamos lutando contra Ele, porque a nossa amizade com o mundo e o elo com o mundo se tornou muito maior na nossa vida. De verdade, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Senhor Jesus te iluminará. Quando ainda há tempo, enquanto ainda é tempo. Pois nós temos sido igual a igreja de Laodiceia. Achamos que estamos bem, abastados, que já temos todas as coisas e que já alcançamos o lugar em Deus e que estamos salvos. Mas sabe o que Deus vai dizer para Laodiceia? Você é pobre, cega e ainda é nu. Quer ser rica? Compra vestes de mim para tampar suas vergonhas. Quer ser rico? Compra ouro de mim para ser suprida. Compra colírio para desembaçar os seus olhos. Querido, e não adianta nós fazermos o papel de santidade que nós não temos santidade. Não adianta nós pormos uma capa que não existe. Não é uma cara que me faz santo, é a minha ação que faz eu ser santo. E se eu não consigo promover a adoração em Deus, quer dizer que minha santidade não existe. O pior não é a minha santidade não existir, o pior é ignorar e achar que eu sou santo ainda e não correr atrás. Por isso que Tiago alerta, fala assim: olha, limpai a mão, vós pecadores, e vós de dobro ânimo, ou seja, vós de duas personalidades, purificai os corações. Nós estamos no dia de fogo, e dia de fogo ele vem para trazer pureza, ele vem para tirar o que é errado do meio do coração do homem e trazer a excelência do ouro. E é isso que Deus quer de nós esses dias. Não é uma companhia do mundo, é a companhia de Deus. Não é a companhia lá de fora, não é CD. Para de adorar o seu serviço, para de adorar a sua escola, para de adorar o que você adora lá fora, querido. Tudo que é prioridade, prioridade significa primeiro, em primeiro lugar, não é o mundo, é Deus. Amar ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Aí nós vamos falar: não, Deus, eu estou te amando acima de todas as coisas. Não, Deus, o Senhor sabe do meu coração, o Senhor sabe, dobro, corrupto, sabe? Porque as nossas ações promovem a nossa pureza e santidade. Não é os nossos erros, é a disposição de entregar diante do Senhor, do altar do Senhor. Sabe, Jesus vai pregar e eles vão dizer: duras são essas palavras, quem poderá ouvir? Quem poderá ouvir? Mas são essas palavras duras que purificam, são as palavras duras que transformam, são as palavras duras que salvam. Amém? Quer o conselho? Quer um conselho? Não dá glória a Deus e nem um amém até que você entenda o que está sendo falado. Eu estou falando de verdade, não dá. Não pensa que Deus quer um glória a Deus, um amém, um aleluia, se isso não é importante para você. Então aniquila da sua vida. Tira isso. Sabe, nós temos um tempo para viver de realidade de Deus, e é lá que nós precisamos entrar. Abram comigo lá no livro de Mateus, capítulo 9, verso de número 16. Deus, nós oramos a Ti para que aquele ainda onde tiver brasas, Deus, onde tiver uma chama de esperança, Deus, ainda que for uma faísca, nós oramos a Ti, Deus, para que com o Seu Espírito venha incendiar de novo os corações, venha avivar os corações desamparados, os corações tristes, os corações angustiados, Deus. Venha vivificar aqueles que não acreditam mais, aqueles que não se entregam mais, aqueles que fugiram da glória de Deus. Deus, tudo que nós queremos essa noite é alcançar a restauração da igreja. Tudo que nós queremos essa noite é reposicionar os filhos no lugar de honra. É apenas colocar uma capa sobre eles, um anel nos dedos e preparar um banquete. Em nome de Jesus Cristo. Em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 9, lá no verso 16. Quem tiver achado aí, dá um amém.
vai dizer assim, olha: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Só até aí, deixa a sua Bíblia e olha para mim aqui. Vamos entender um pouquinho o que Jesus está falando aqui. Querido, gambiarra não é de Deus, tá? Deus não faz nada com gambiarra. Deus não dá jeitinho em nada. Ou é, ou não é. Sim e não. Primeiro e último. Então vamos entender um pouquinho do contexto. E sempre quando nós temos lido o Evangelho, sempre nós temos reparado, e quando Jesus ele lança um fundamento, ele está sempre na mesa. Sempre na mesa. Jesus estava a caminho, e ele passou diante de Levi, e falou para Levi, Mateus, ele trabalhava na coletoria, né, coletor de impostos, e falou assim: olha, deixa tudo isso daí e segue-me. E Mateus imediatamente saiu do seu lugar e foi a Jesus. Só que nesse dia que Mateus foi a Jesus, Jesus entrou na casa de Mateus ou de Levi. E ali Jesus começou a sentar com os pecadores, com os publicanos, com aqueles, né, que ninguém gostava, que ninguém amava, que ninguém desejava. E foram com eles que Jesus se assentaram, juntamente com seus discípulos. E chegando os fariseus e os mestres da lei naquela época, vindo aquilo tudo, chegou perto dos discípulos de Jesus e falou assim: como pode o mestre de vocês sentar com os pecadores, né, com os mercenários? E Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, falou: eu não vim para os que estão sãos, eu não vim daqueles que não precisam de médico, mas eu vim para os doentes. Eu vim para aqueles que precisam de mim. Eu vim para aqueles que precisam de justiça. E logo após esse acontecimento, chegam os discípulos de João e questionam: por que nós jejuamos, os fariseus jejuam e os vossos discípulos não jejuam? E ele vai dizer: como pode o amigo do noivo jejuar enquanto o noivo está presente? Mas chegará dias que eles jejuarão. E após ele falar isso, ele vai e entra nesse contexto. Ele fala em parábola: não se põe remendo novo em roupa velha, porque o remendo se rasgará e a ruptura da roupa será maior do que a de antes. E também não se põe vinho novo em odre velho. Odre é uma bolsa de couro onde eles deixavam o vinho se fermentado, onde o vinho ser guardado, cultivado ali para que seja futuramente o melhor vinho. E Jesus falou: não se põe em odre velho, porque o vinho, na hora que ele começar a fermentação, o outro odre já vai estar dilatado, fininho, vai se rasgar, vai desperdiçar o odre e o vinho. Mas se põe vinho novo em odres novos. Vamos entender uma coisa, querido. Primeiro ponto: a mesa. Quando nós pensamos em mesa, nós pensamos que é uma estrutura, né, da maioria das vezes de madeira, onde nós chegamos e sentamos, lugar de comer e de beber. Sim, é isso mesmo, mesa. Mas a mesa que nós estamos falando é a mesa onde que você senta, come e se revela. Onde você senta, come e fala quem você é. Onde você senta, come e deixa Deus falar de você quem você é. E é aí que nós caímos do cavalo. Porque quando Deus começa a falar de nós somos igual os fariseus, ó. Saímos pelos canos. Nós não aceitamos ser tratados nas nossas feridas diante de Deus. Nós não sabemos ser tratados nas verdades diante de Deus. E quando Jesus traz esse contexto da história e começa a falar sobre essas coisas e vir para os doentes, não para aqueles que são bons, mas Deus não vem para os doentes para trazer e remendar a ferida deles. Deus vem para os doentes para sarar e transformar ele em coisas novas. E depois os discípulos de João questionam Jesus: por que nós jejuamos e os seus discípulos não jejuam? Sabe o que Cristo, que eu creio que Cristo resumiu aqui? Ele falou assim: vocês jejuam mediante a lei. Vocês jejuam mediante a lei. Vocês jejuam a força, porque vocês sabem que precisam jejuar. Por isso que eu digo, não é assim, eu estou junto, eu que posso tornar todas as coisas. Por isso que quando eu estiver aqui, fazendo a minha obra, transformando o que é velho em novo, ninguém vai jejuar. Mas haverá o dia que o noivo lhe será tomado, e nesses dias jejuarão. Quer dizer, haverá o dia que o noivo será levado, e aquilo que era velho se fez novo. Por isso que ele fala: olha, vocês estão preocupados tanto em jejuar, vocês oram, vocês jejuam, vocês leem, mas vocês estão só pondo remendo velho, em remendo novo, em roupa velha.
Vocês só estão querendo praticar aquilo que é novo na velha criatura. Vocês querem fazer aquilo que é de Deus sendo velhos homens. E você já percebeu que o tecido, quando ele é velho, ele fica facinho de rasgar, ele se rompe fácil. Mas quando o tecido é novo, a linha dele é nova, é rígida, ela é bruta, ela aguenta a pressão. Por que Jesus disse na hora que costurar, pô, o remendo vai rasgar? Porque a linha nova vai rasgar o que é velho. Entenda uma coisa, Deus não trabalha com gambiarra. Não adianta você orar, não adianta você jejumar, não adianta você ler Bíblia, se você não estiver disposto a se tornar uma nova criatura. Se você não estiver disposto a deixar Deus tocar naquilo que era velho, para trazer aquilo que é novo. Não funciona, é por isso que você entra culto e sai culto e nada muda. E nada vai continuar mudando. Porque não espera de Deus uma gambiarra, porque Deus não faz gambiarra em coisa velha. Sabe, essa mentalidade de eu não posso, eu não consigo, não dá, eu preciso trabalhar, eu preciso colocar comida dentro de casa, eu preciso estudar para ser alguém, eu preciso ser tudo, natureza morta e antiga. Sabe por quê? Porque se Deus falar para você fazer uma coisa, você não vai fazer, porque a sua prioridade estão nas coisas da natureza morta. E não pense que Deus, através de uma oração, vai lá, vai remendar tudo para você e fazer tudo direitinho. E Ele só não remenda a sua vida, não é porque Ele não te ama, é porque Ele te ama. Porque Ele sabe que se você fizer alguma coisa nova nessa velha criatura, o estrago vai ser muito maior. E é por isso mesmo que Deus não tem atendido as suas orações, porque se Ele fizer aquilo que você pede hoje, o rasgo vai ser maior. O que era um buraquinho vai se tornar uma ruptura, às vezes incosturável. Acorda para a realidade do reino dos céus. Parece que a vinda de Jesus se tornou uma brincadeira. Os apóstolos, eles criam que Jesus voltaria na época ainda que eles estavam vivos. Pois Paulo vai declarar, fala assim, ia vindo o espírito do anticristo, está por aí, um engano. Em João vai dizer, fala assim, olha, o espírito do anticristo está aí, e os filhos do diabo estão aí. Sabe qual que era a crença dos apóstolos? Que naquela época viria Jesus, e nós devemos ter a mesma crença em Jesus. Mas nós achamos que amanhã ainda vai dar tempo. Ah não, amanhã é o conserto, né? Não, só hoje e amanhã eu não faço mais. Amanhã vai dar tudo certo. Desperta do que dormes, levanta-te entre os mortos, e o Senhor Jesus te iluminará. Você sabia que a sua omissão está matando vidas? Você sabia que a sua omissão é o que está corrompendo a sua família? Você sabia que a sua omissão está estragando tudo? Ai, eu não faço isso porque aconteceu aquilo. Ai, eu não vou mais porque aconteceu aquilo outro. Aflição, provações. Sabe, se todas as vezes que nós enfrentamos uma dificuldade nas nossas vidas, nós ficamos tristes sim, ficamos abalados sim, mas se nós paramos no meio do caminho por causa dessas coisas, significa que Deus nunca foi a nossa prioridade. Quer dizer que a nossa confiança nunca teve nele. Teve o meu dinheiro, compro o meu trabalho. O meu trabalho me dá o dinheiro e eu compro as coisas. Aí você vira para Deus falando, Deus, cadê a promessa? Cadê a casa? Cadê o casamento? Cadê as coisas? E Deus fala assim, cadê a sua sinceridade de coração? Cadê a nova criatura que eu fiz? Onde é que está o meu filho? Não adianta você chegar diante de Deus como um escravo ainda das trevas, porque Ele não atende escravos das trevas, Ele atende filhos da luz. Deus te resgatou para te iluminar e ser filho da luz. O problema é se nós operarmos diante de Deus como se fôssemos filhos das trevas. Não foi para isso que você nasceu, não foi para isso que Cristo morreu, não foi para isso que você foi chamado. Aí você vai falar, eu não consigo vencer. Ah, eu tenho essa fraqueza mesmo, eu não vou. Claro que vai continuar não vencendo e tendo a mesma fraqueza, porque nunca se dispôs a ser tocado, porque nunca se dispôs a ser ajudado, porque nunca se deu de verdade. De verdade, queridos. E eu estou falando isso é para que todos acordem e se levantem nesses dias. Você quer enquadrar naquilo que Paulo diz em 1 Timóteo, que nos fins dos tempos o amor de muitos se esfriariam? É lá que você quer estar, no amor dos frios?
É lá que você quer estar nos apagados? É lá que você quer estar no mundo das fantasias, dos iludidos achando que tem alguma coisa com Deus e não tem? Vim aqui não te faz melhor, vim aqui não te faz filho de Deus. Queridos, o reino dos céus é tomado à força, e aqueles que usam de força se apoderarão dele. Não é essa facilidade que o mundo tem farado. Nós pulamos de um extremo para outro. Antigamente era tudo preso, não podia fazer, não podia usar calça, não podia rapar os cabelos debaixo do braço, não podia ter barba, não podia ter nada. Beleza, religião pura. Só que levantou uma geração mais religiosa do que essa. Levantou uma geração pior do que a antiga. Levantou uma geração que não tem problema. Não, Deus entende. Deus sabe do meu coração, é para o louvor e honra, glória do Senhor. Eu bebo é porque Deus não proibiu beber, então é para a graça de Deus. Eu prostituo, mas é porque Deus, perdoa os pecados, Ele morreu na cruz. Não, eu faço. Aí a gente vai falar, não, é fraqueza. Querido Deus, eu sei que você teve uma cultura antiga que isso é pesado para vencer. Mas o negócio é o seguinte, que Deus não vai fazer nada diante disso. Se você não fizer alguma coisa, Ele não vai remendar nada. Ele não vai remendar nada. E eu estou falando aqui para as pessoas que têm entendimento. Eu não estou falando aqui para leigos. Eu não estou falando aqui para quem não conhece. Eu não estou tratando com pessoas desconhecidas. Eu estou tratando com aqueles que conhecem, com aqueles que sabem, sabe, com aqueles que experimentaram do dom de Deus, com aqueles que um dia foram cheios. Foram um dia daqueles que não se importavam com o que as pessoas diziam ou falavam, não se importavam com as atitudes das pessoas, mas eram sinceros diante de Deus. E cadê a sinceridade? E cadê a verdade? Deus não vai te arremendar, Deus não vai fazer, Deus não vai colocar vinho para te arrebentar mais uma vez, até que você seja novo. E para ser novo tem que ser reconstruído. Para ser novo tem que passar pelo processo. Para ser novo tem que ser tocado no coração, tem que ser tocado na alma, tem que ser regenerado no interior. Porque para a matéria velha não cabe Deus. Para a matéria velha não cabe Deus. E sabe o que é mais triste que nós temos visto esses dias? São pessoas se rompendo, desperdiçando as vidas delas e o dom de Deus. Se rasgando com a vida delas e o dom de Deus. O vinho que estava fermentando, rompeu-se o odre, rompeu-se a criatura, e os dois se tornaram inutilizáveis. Porque uma vez que o odre rompe, não tem como costurar. Uma vez que o vinho é derramado, não tem como purificar, não tem como tomar de novo, não tem como ser tratado. Sabe o que Deus diz para nós? A nossa vida é apenas uma fermentação. A nossa vida é apenas uma colheita. A nossa vida é apenas uma roupa durável. Então nesse tempo não dá para ser remendado. Nesse tempo não dá para ser reutilizado. É uma vez a nossa vida na terra. E não pense que Deus está querendo te remendar para alongar os seus dias, que Ele não vai te remendar. Ou você se torna uma criatura nova, ou senão o seu destino vai ser se romper. E já não há mais esperança para aqueles que se rompem. O meu conselho a você é que volte aonde você caiu. O meu conselho a você é que se preciso for, se torne como criança de novo. Que se preciso for, desfaça de todo o conhecimento que você tem até o dia de hoje. E que se preciso for, você volte à essência. Porque nós estamos assim, sabe por quê? Porque nós criamos conceitos, e desde quando nós convertemos, e os nossos conceitos nos afastam de Deus. O nosso conceito nos afasta de Deus. Obrigado. Chegou o tempo de nós vivermos a casa de luto. Chegou um tempo de nós não ser batizados como é que diz? Com a ação do Espírito, com o poder do Espírito. Chegou o tempo de nós ser batizados com angústia. Chegou um tempo de nós ser batizados com choros mesmo, com sofrimentos.
com dores de parto. Chegou um tempo de nós começarmos a sentir dentro de nós. E Paulo diz que queria que as dores, a aflição de Cristo fosse reproduzida em si. E nós precisamos querer que as dores de Cristo sejam reproduzidas em nós. Porque em Hebreus vai dizer que Cristo aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Nós não somos obedientes porque nós não queremos sofrer. E achamos que o sofrimento é do diabo, que o sofrimento é provação. Não, o sofrimento é apenas a extração do tumor que há em nossos corações. O sofrimento é a extração do câncer que há dentro de nós, para que nós sejamos limpos e perfeitos. Se você é uma geração que clama por fogo, então prepara para ser santificado. Então prepara para ser tocado na ferida. Então prepara para ser tocado no seu pecado. Sem renúncia não tem como você chegar a Deus. Jesus diz que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é você mais. A sua opinião não importa mais, o que você acha não importa mais, a sua vontade não importa mais. Nada que você é se importa mais. Importa quem Ele é. Quem Ele é. Chegou um tempo, desperta. Desperta. Acorda. Acorda. Você está sem força, não está? É porque você não é capaz de ser humilde o suficiente de vir aqui pedir uma oração. Você está sem força, você não é capaz de suficiente de agir. A Bíblia vai dizer que a fé sem obras ela é morta. A fé sem obras ela é morta. É o que é acreditar não vai mover nada na minha vida. Pois até Tiago diz, fala que os demônios creem, estremece. Até os demônios, querido, creem, estremece. O crer não vai mudar nada na minha vida. As minhas ações é que vão promover alguma coisa. E chegou um tempo de eu sair do meu lugar de conforto, porque o conforto ele é inimigo da unção. O conforto ele é inimigo de Deus. Vista as roupas e comecem a andar no novo tempo. Nós não podemos mais distrair como os homens da terra. Nós não somos essa terra. Você não veio para viver a vida dessa terra. Para de correr atrás do que é daqui. Para de correr atrás do que é daqui, porque nós não somos daqui, nós somos dos céus. Pois aquele que corre atrás das coisas da terra permanecerá na terra, mas aquele que busca o reino dos céus alcançará graça e misericórdia diante de Deus. Levanta. Levanta. Para de dar desculpa para Deus. Eu estou cansado demais. Quem está se cansando é você, não é Deus que te mandou. Eu estou afadigado demais. Quem está se afadigando é você, não foi Deus que te mandou. Eu estou com a cabeça cheia demais. Você está com a cabeça cheia porque você quer. É porque você quer. Jesus vai dizer, olha, você se preocupa com o que é de comer, com o que é de beber, com o que é de vestir. Eu te digo vocês, uma coisa te basta. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todos os zelos da terra serão acrescentados. Agora eu te pergunto, onde é que está o seu Deus? Onde é que está o seu Deus? Onde é que está o seu Deus? E se hoje, se alguém te perguntar, onde é que está o seu Deus? Onde é que está o seu Deus? Onde é que está o seu Pai? Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Queridos, tudo que eu quero dizer é que o reino dos céus ele é tomado por força. E se nós não usarmos de força, nós não vamos apoderar dele. Do mesmo jeito que existe uma nação celestial, uma cidade pronta e preparada para os filhos de Deus, também existe lago de enxofre preparado para os filhos da desobediência, juntamente com Satanás e seus demônios. O diabo é real. O inferno é real. O fogo é real. E eu te falo, aquilo que é eterno é muito mais real do que aquilo que é passageiro. As dores aqui não se pode comparar às dores vindouras. Se você sente aflição nessa terra, não se compara à dor que adivinha ainda sobre essa terra. Ou você desperta, ou você vai pro buraco e muita gente vai acompanhar você. Chega de dar desculpa na sua vida, querido. Se você não sabe o que fazer, volta para Deus pelo menos. Se você não sabe o que fazer, volta para o seu quarto pelo menos. Para de fazer muita coisa.
Para de agir em muita coisa. Para de se ocupar da sua vida com aquilo que não tem preço, com aquilo que não tem valor, com aquilo que não tem nada, aquilo que não te acrescenta nada. Só dor e sofrimento. Deita com a cabeça agitada, acorda com a cabeça agitada. Fica fazendo um monte de coisa só para tampar o vazio que há dentro de si. Correndo atrás de tanta coisa só para tampar o vazio que há dentro de si. E ainda fala, eu tenho Deus, que Deus. Ainda fala, eu sou cheio do Espírito Santo, Deus me entende. Geração, acorda para Deus. A mesma geração que pecou no passado, que errou muito em proibir as pessoas as coisas, é a mesma geração que tem vivido livremente, fazendo o que quer, o que pensa e o que acha. É a mesma geração que tem ido em nome do Senhor prostituir. É a mesma geração que tem ido em nome do Senhor viver suas vidas. A mesma geração que tem ido em nome do Senhor se corromper. A mesma geração que acha que pode chegar e fazer o que quer. É a mesma geração que não honra os mais velhos. É a mesma geração que não obedece aos seus pastores. É a mesma geração que são teimosos, desobedientes, incrédulos. Acha que pode ficar aí para onde quiser, sair da igreja a hora que quer fazer tudo. Não sabe ser submisso. E nós temos coragem de virar para trás e falar, lá os pecadores lá, ó, os religiosos lá da época lá, proibia tudo. Sabe qual que é a diferença do pecado deles para o nosso? É que pelo menos eles faziam isso com o intuito de tentar a santidade. Pelo menos eles tentavam falar isso que não podia, mas pelo menos buscando que queria ver uma geração santa. Pelo menos a intenção era boa. Hoje nem a intenção é boa, porque nós queremos viver a nossa vida sem buscar a santidade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, não para a libertinagem que Cristo nos libertou. Cristo não me libertou do pecado e da morte para fazer o que eu quero. Cristo não libertou do pecado e da morte para fazer continuar nas mesmas práticas. Cristo me libertou do pecado e da morte para eu ser livre e ter em mim a vida eterna. E ser livre, mas me fazer escravo de Cristo Jesus. Pois já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E Cristo em nós é a esperança da glória. Querido, o que você vai fazer com essa mensagem hoje? Não cabe a mim. Não cabe às pessoas que estão aqui. A escolha é individual, a ação é individual. Você é individual. Deus não vai mover mais nada sobre você até você se posicionar. Deus não vai ir até você remendar feridas. Deus não vai até você remendar coisas. Deus não vai remendar sua vidinha. Não vai. Não vai. Ou você muda ou a coisa rompe de vez. Deus não vai derramar coisas novas. Deus não vai derramar uma alegria, nem um vinho novo, e coisas que são velhas. Não espere isso de Deus, que Ele não vai desperdiçar o vinho e nem quer estragar o odre. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Jesus Cristo te estabelecerá, igreja. Igreja de Deus, amados do Altíssimo, filhos de Deus, acorde para esses dias. O engano jaz às portas, o maligno jaz às portas. O mundo e o seu sistema já estão na porta da igreja. A cultura diabólica e anticrista já começou. O domínio e o império das trevas tem que ser levantado. Cadê vocês, filhos da luz? Cadê vocês que são esperança da terra? Há uma geração lá fora doente, clamando pela minha e a sua manifestação. E nós estamos aqui vivendo a nossa vida, quando lá fora tem alguém clamando por nós. Levanta, para de viver a sua vida e vai viver a vida de Deus. Vai viver os preceitos de Deus, vai viver a vontade de Deus. Hoje nós temos uma mesa. Amanhã nós não sabemos se vamos ter outra mesa. Hoje nós temos esperança. Amanhã nós não sabemos se vamos ter esperança. Hoje nós temos oportunidade. Amanhã nós não sabemos se vamos ter oportunidade de novo. Hoje ainda há conserto. Amanhã eu não sei se vai ter conserto de novo. Porque Ele virá e não tardará. Ele virá e não tardará. E será como num piscar de olhos. Ah, se o homem soubesse que o ladrão viria de madrugada, ele prontificaria e ficaria como sentinela vigiando para que o ladrão não entrasse na casa. Ele vem e não tarda, Ele vem e não demora.
Ele vem, Ele já assa as portas. O Espírito e a noiva estão gritando, dizem: vem, Jesus. A noiva já está gemendo de dores, sabe? A terra já está gemendo de dores, clamando pela justiça do Altíssimo. E quando a justiça dele vier, salvará aqueles que são justos. Mas depois da justiça virá o juízo, e o juízo será sem misericórdia, onde serão lançados todos aqueles que prostituem, que blasfemam, que vivem segundo os conceitos dessa terra. Lá 1 João vai dizer que todos aqueles que são pecadores são filhos do diabo. Ele vai dizer que todo aquele que comete pecado e diz que não comete é mentiroso, e a verdade não está nele. Sabe o que Deus está falando com a gente? Que o problema não é nós, às vezes, tropeçarmos no pecado. O problema é que quando nós aceitamos a prática do pecado e nós nos tornamos filhos do diabo, filhos de Satanás. Mas todo aquele que é de Deus, Deus o livra. Amém? Então levanta do seu lugar em nome de Jesus Cristo.